e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma parábola da Bíblia que tem muitos ensinamentos diferentes. Ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas se a gente parar para conhecer um pouquinho dos personagens, a gente também poderia entender como a parábola do pai misericordioso ou a parábola do irmão ressentido. Com qual desses personagens será que você se identifica? A história do filho pródigo é a história basicamente de um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos, certa vez, decidiu que queria a parte da liderança, chegou no pai, pediu a parte da liderança, com o pai ainda vivo, para sair e gastar do jeito que ele queria. Ele saiu mundo afora e gastou toda a fortuna do pai dele, de forma que ele chegou a passar fome. A Bíblia fala que ele chegou a desejar a comida dos porcos, mas que ninguém lhe dava nada. Quando ele estava naquela situação, no fundo do poço, ele pensou, se arrependeu do que ele fez e decidiu voltar para a casa do pai. A Bíblia fala que quando esse filho apareceu lá longe no caminho, o pai já estava esperando por ele, de braços abertos. Quando esse filho chega na casa do pai, o pai já prepara uma grande festa. E agora a gente vai focar um pouco em como o irmão dele reagiu ao posicionamento do pai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Observa o drama. A teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Quando volta para casa esse teu filho, ou seja, não é mais o irmão dele, é esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Dentro desse texto nós vamos observar 3 características de uma pessoa ressentida, de uma pessoa que não tem perdoado. E se porventura você se identificar com essas 3 características, é tempo de mudar alguns posicionamentos. Primeiro, o filho mais velho ele ficou tão ressentido que ele não quis participar da festa. Então a gente vê que o pai estava dando uma festa por causa de um motivo super nobre. O filho dele tinha criado juízo, tinha se arrependido, tinha voltado para casa, para os braços dele. E o irmão mais velho não quis participar dessa festa. Alguma vez você já foi numa festa e tinha uma pessoa emburrada lá que não queria participar, que estava deixando de aproveitar todo momento e sabe-se lá por que ela estava chateada? Então, essa pessoa pode ser você. Às vezes, quando a gente está ressentido com alguma situação, quando a gente não perdoa, não segue em frente em alguma situação, a gente deixa de viver e aproveitar bons momentos focando naquilo que realmente não é mais importante. Segunda observação: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Então a gente percebe que uma pessoa ressentida é uma pessoa que fica contabilizando tudo. Então ele tá contando quantos anos ele trabalhou pro pai dele. Às vezes ele tá contando quantas vezes que você errou com ele o mesmo erro. E é interessante porque isso não tem nada a ver com o que a gente aprende na Bíblia, uma vez que a Bíblia ensina que Deus ele lança os nossos pecados no próprio mar do esquecimento. Em uma outra situação, um discípulo pergunta para Jesus se ele tem que perdoar alguém quando erra contra ele 7 vezes, e Jesus diz que não, que 70 vezes 7. Ou seja, a quantidade de vezes que a gente tem que perdoar é ilimitada. E quem foi o primeiro a fazer e dar o exemplo foi o próprio Jesus. E nós, como filhos de Deus, precisamos seguir esse caminho. Terceiro ponto, e se a gente parar para observar o mais absurdo de todos. Olha o que esse filho fala: mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. A gente percebe que esse filho, ele esqueceu, ele estava tão ressentido, tão magoado, que ele esqueceu quem ele era e o que o pai dele já tinha oferecido para ele. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Porque a gente está vendo o dono de toda a fazenda ainda reclamar de um cabrito. O pai dele não precisava dar para ele um cabrito. Por quê? Porque tudo aquilo lá já era dele. Depois da gente ler tudo isso e desmiuçar todas essas características, eu queria te convidar
a não mais tomar o posicionamento do irmão ressentido, mas liberar perdão e ter um posicionamento igual ao do pai misericordioso. O pai que, com todos os erros que aquele filho cometeu com ele, porque se a gente parar pra ver, a herança a gente recebe quando? Depois que a pessoa morre. Com o pai ainda vivo, o filho foi lá e pediu herança. Então, tipo assim, o dinheiro que você tem pra mim é mais valioso do que a sua presença. Mas quando houve uma pontinha de arrependimento no coração desse filho, o pai já estava lá esperando de braços abertos e ele não recebeu ele como um servo, mas ele recebeu ele como um filho, porque como filhos de Deus nós temos que imitar essa conduta. Espero que você tenha gostado, curta, se inscreva e compartilhe.